né? O desenho é bem mais antigo, que foi dublado pelo Jorge Ramos, que infelizmente não está mais conosco, mas é um dublador excepcional, grandes trabalhos. E aí, quando eu fui chamado para fazer um teste, a gente sempre é chamado para fazer teste. A gente não sabe nem o que, que é, Elton. A gente vai, eles avisam para a gente: olha, Rodrigo, tem um teste quinta-feira, tal hora, você pode ir? Posso. Então, beleza, a gente espera lá quinta-feira. Quando eu cheguei lá no teste, eles falaram: entra aí, pega o seu texto e vamos lá. Na hora que eu abri o texto, eu olhei e falei: caramba, é o Scar do Rei Leão? É o Scar do Rei Leão. A gente não podia falar, porque existe uma confidencialidade muito grande, principalmente em relação aos filmes da Disney. A Disney é Sim. muito criteriosa. Então, assim, não pode vazar nada, não pode ter nenhuma informação dada, a não ser no momento em que ela tem que ser dada. Então, por isso é que eles não falam nem o que é que a gente vai dublar, nem o que é que a gente vai fazer o teste. Quando eu cheguei Sim. lá e eu vi que era os caras, eu falei: caramba, que presente, que complexo, né? Que responsabilidade. Então eu fiz o teste, depois de algum tempo, acho que quase um mês depois, ou umas 3 semanas depois, aí sim é que eu tive o resultado que eu tinha passado. Aí então começou o processo de dublagem, que levou alguns dias, e foi muito gratificante e muito difícil para mim. Porque o Scar, como eu falei, é um personagem, é um vilão muito famoso, né, pela Disney, é um dos mais respeitados vilões da Disney, e já tinha sido dublado exemplarmente, como eu já falei, pelo Jorge Ramos no desenho. Só que por duas razões. Primeiro, por ele não estar mais conosco, seria um pouco difícil ele dublar, porque ele, infelizmente, está lá no outro lado. E então eu tinha que ter essa responsabilidade, não de fazer uma cópia do Jorge Ramos, o que isso não existe, né? A única pessoa que faz cópia assim no nosso meio artístico, entre aspas, é quem é imitador. O imitador, sim, ele está ali para fazer uma imitação. Ele está ali para Uhum. tentar ser o mais semelhante, mais fiel ao original. Nós não, o dublador ele vai dar a sua emoção àquele personagem. E como é um personagem que já tinha sido dublado, mas no live action, que foi o que eu dublei em 2019, eu tenho colado porque eu sou ruim de data. Em 2019, é, o filme todo filme Rei Leão, ele é um pouco diferente do desenho. Ele é, na verdade, assim, eu já dublei outros live action da Disney também, e eu percebi assim que todos os filmes que vão para esse formato, eles são um pouco mais, digamos, sérios do que o desenho. A grosso modo, é como se o desenho fosse um pouco mais para o público infantil, a grosso modo, tá? Porque é para a família Sim. inteira, todos. Mas é como se ele fosse uma linguagem um pouco mais infantil e o live action uma linguagem um pouco mais infanto-juvenil. Então, assim, ele é um pouco mais sério. Tanto que o Scar do live action, inclusive a música, é completamente diferente. Na música do desenho, a gente tem umas partes, entre aspas, mais alegres, que tem um coro das hienas dançando e bababá. No live action, não. Ele é como se fosse um político subindo num púlpito e fazendo o seu discurso de me apoiem, que vocês serão recompensados. Então era Ó. uma coisa muito mais séria, muito mais menos brincalhona do que é o desenho. Porque é assim, é o esquema, né, do live action. Sim. Então, assim, eu tive que fazer uma dublagem mais séria, com menos brincadeiras, porque no live action não tem essa liberdade de ser tão caricato ou ser tão brincalhão. Não, ele é do mal. Ele é principalmente do mal. Então foi uma responsabilidade muito grande, mas uma satisfação. Uma satisfação e até hoje eu colho frutos dessa dublagem do Scar, apesar de eu já ter feito outras várias, mas o Scar é sempre muito bem lembrado. Então, quando você diz que o personagem, ele é um personagem do mal, e por se tratar de uma obra da Disney, né, eu já dublei algumas princesas aqui, e a gente sabe que, levando, né, para esse lado da fantasia, sempre as princesas, né, sempre os príncipes, os personagens mais do bem,
eles acabam caindo muito no gosto popular. Você teve Exato. medo, Rodrigo, assim, do seu personagem não ser tão bem aceito? Mas foi ao contrário, né? Muito. Porque todo mundo adorou o Scar, É. né? Mas você teve Tive medo muito. quando você pegou o personagem? Tive muito receio. O meu diretor de dublagem, que é o Fábio Azevedo, dessa obra, né, que é o Fábio Azevedo, que é um grande dublador, inclusive Sim, ele dublou a Fera do Rei Leão, ele sim. dublou da Bela e a Fera, ele dublou agora o Senhor Estranho, ele, enfim, um grande dublador. Ele foi muito bacana comigo, ele falou assim, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Você vai dublar um personagem muito icônico da Disney. Muito icônico, todo mundo conhece. É um personagem que está na memória coletiva de muita gente. Então, assim, por melhor que você faça, vai ter muita gente que vai falar assim: nossa, que horrível, eu preferi o desenho. Ao mesmo tempo, vai ter gente também que falou assim: nossa, que legal, ficou tão bacana, ficou muito bacana também. Ou ficou tão bacana quanto, ou prefiro aquele, enfim. Não vai ser fácil para você. Por melhor que você faça, vão ter pessoas que vão criticar. Mas isso é inerente ao seu trabalho. É porque é uma outra versão. Tudo bem para você isso? Você encarar essa barra que vai ser as pessoas, muita gente falando mal, que isso pode acontecer. Eu falei, beleza, bicho, eu vou fazer o melhor que eu posso. Né? Por mim, tudo bem. Eu falei assim, então, beleza. Então agora a gente pode começar a dublar. Sai desse medo, sai dessa coisa de, ai meu Deus, nossa, o Jorge fez um trabalho tão maravilhoso, eu tenho que fazer igual. Não, faça o seu trabalho, põe a sua personalidade nesse personagem que a gente está passando para você agora. Dê o seu melhor e bora lá. Então, assim, sim, eu tive muito receio, né? Porque eu sabia que muita gente ia comparar, eu sabia que tinha muita gente que não ia gostar e também muita gente que talvez viesse a gostar. E graças a Deus deu certo, foi um sucesso, Gente, ó, tivemos muita um gente pequeno delay gosta do Rodrigo. e muita gente também não gosta. Tá certo aí, Elton? Eu converso com o Rodrigo Mialaré. Ei, Rodrigo, voltou agora sua Oi, internet. voltou. Voltou. Coisas da internet, né, gente? A Sim, internet aqui é até boa, mas enfim, é isso. Deu para entender a resposta, Elton? Não sei se deu, cortou deu, antes. deu, deu. Na verdade, só travou no finalzinho, mas deu para entender perfeitamente. Olha só, e qual foi a sua sensação ao ouvir o Scar pela primeira vez? Nossa, rapaz, foi mágica. Foi muito doido, assim, porque uma coisa, quando eu acabei de dublar, o diretor chegou assim: ó, vou te dar um presente, um gostinho. Aí a gente foi lá para a sala onde ele trabalha, né, onde tem os equipamentos, e a gente assistiu um pedacinho lá na tela. Agora, quando eu sentei na sala de cinema e começou o Rei Leão e eu escutei minha voz, Ah, é uma emoção, você chorou, indescritível, cara. Rodrigo? Você chegou É a lógico. chorar? Eu sou a manteiga. Eu me emocionei muito porque é muito gratificante, cara, você vê um trabalho que foi difícil de executar, exatamente para não cair nessa cópia, né? Eu tinha que fazer uma coisa minha, mas foi muito emocionante, muito bacana você escutar a sua voz naquela tela gigante na sua frente, assim. Foi incrível, 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 incrível. Quando você constrói, né, a voz do Scar, quando você dá a vida ao Scar, qual foram, ou na verdade quais foram, né, os atributos, assim, Rodrigo, que você trouxe para criar o Scar? Então, como eu já falei, assim, como live action é uma obra um pouco mais menos engraçada, digamos assim, do que o desenho, né? Apesar de ter sua comédia, mas não é tão infantil quanto o desenho. Eu tive que colocar uma voz assim que imprimisse um certo respeito, que imprimisse uma certa medo, uma certa sinceridade, um cinismo,
mas não fosse assim do mal totalmente. Ele não é totalmente do mal, né? Ele não pode transmitir o tempo inteiro que ele é do mal, porque senão ele não consegue nem enganar o Simba. Então ele tem que ter aquele cinismo, né? Aquela coisa assim de enganar, né? Que é muito difícil, porque você tem que falar um pouco mais grave, é um pouco mais parada. Ah, Elton. Que Massa! interessante. Sabe? Então, assim, é um outro lugar que você coloca a voz. Né? Não é, por exemplo, igual no teatro, que a gente está acostumado, eu estou acostumado a fazer teatro musical, que você chega e manda ver. Não, é uma coisa mais sucinta, mais baixa e mais séria. Sabe? Muito. Mas é muito bacana. É muito bacana. Ó, o Gilmar dos Santos pergunta o seguinte: as cenas do filme são muito realistas, né? E Exato. quem acompanha o público aqui do Na Lente sabe que nós revelamos sempre alguns segredos de bastidor, nós sempre revelamos alguma curiosidade para o público de casa. Rodrigo, assim, traz uma curiosidade, pelo menos do Rei Leão pra gente. Apesar daquelas cenas ser muito realistas e tal, como que é gravar, né, uma cena daquela, sendo que você não está vivenciando de fato aquela cena, você não está naquele cenário. Traz uma curiosidade para a gente de cá, para o público de casa, para entender e para eles saberem mesmo como que foi o processo do Rei Leão. Eu vou trazer duas curiosidades, olha que bacana. Legal. A primeira foi assim, quando eu comecei a dublar, perdão, quando eu já tinha acabado de dublar, começaram alguns rumores na internet de que o Scar tinha mudado, que o live action tinha cortado a música do Scar. Eu vi esses rumores, eu obviamente não podia falar nada, mas muita gente tinha comentado na internet que o Scar tinha inclusive tirado a música dele. E na verdade não foi isso que aconteceu, tanto que o Se Preparem está aí, né? Não tiraram a música. Só que como ela é muito diferente da música do desenho, ela começa quase que um bom tempo dela é quase falada. Só no final é que começa a cantar. Então a impressão que eu tenho é que quem viu esse pedacinho, ou de alguma forma alguém que teve acesso a esse conteúdo, e isso me escutou, né, ou escutou o original, o ator original falando, deve ter tido essa impressão de que, olha, cortaram a música, ela é falada. E não é isso. É porque ela começa falada e no final ela começa a cantar. Mas ela é toda mais falada. Ela começa... como é que é? O farsa agora é passado. É hora da gente agir. Ninguém quer um rei fracassado. O novo está por vir. Mudanças virão lentamente. Então, assim, ela é falada. No desenho era mudanças virão lentamente, hienas terão que aprender. Ela já é cantada desde o início. E nesse não, ela é muito falada. Mudanças virão lentamente, hienas terão que aprender. Então, assim, isso, talvez por isso muita gente achou que tivesse cortado a música, mas não é isso. É porque ela foi mudado mesmo, exatamente para dar esse tom mais sério, mais político, sabe? E deixa eu ver se eu tenho outra curiosidade para contar. Tem uma curiosidade que talvez, não do Rei Leão, mas de dublagem, que talvez algumas pessoas não saibam. A gente não assiste o filme antes. Sim. A gente não, quer dizer, claro que no Rei Leão a gente já sabia da história, porque né, já tinha o desenho há muito tempo atrás. Mas assim, a gente só assiste aquilo que a gente está dublando. Só depois que quando o filme vai para as telas é que a gente assiste o filme inteiro. Mas você só assiste aquilo que você vai dublar. Você assiste aquela cena, dubla aquela cena, passa para a próxima cena do Scar. Não do desenho, não na ordem do desenho, ou na ordem da animação, ou na ordem do filme, então. Você só assiste o que você dubla. Então, quando é um filme novo, você não tem muita noção do que vai sair, de como vai ficar esse filme, porque você não vê. Você só vai ver esse filme junto com o público quando ela estiver pronta, a obra já estiver toda dublada e for para os cinemas ou para a TV. Então, assim, é um trabalho muito difícil para nós dubladores, assim, porque você tem que
achar a verdade das suas emoções ali naquela cabine, fechadinho, sem estar convivendo com os personagens, como você muito bem falou, mas você ainda assim tem que imprimir somente na voz, porque para nós dubladores a única ferramenta que a gente tem é a voz, né? Porque não adianta fazer caras e bocas que as pessoas não vão ver. Para mim adianta, enquanto ator adianta. Se eu for fazer uma cena de briga, por exemplo, eu vou fazer assim, e vou fazer, sabe? O corpo vai fazer parte da cena quando eu estiver gravando. Mas quem escuta, escuta só a voz. Então, assim, você tem que ser capaz de imprimir só com a voz esse sentimento realista. Uma curiosidade, é verdade que o processo, né, para teste, principalmente em dublagem, se você, como ator, é convidado para fazer um teste, para uma produção, se você recebe o convite para um teste, é porque é um personagem que eles querem te dar. Agora, se eles te chamam para comparecer a um estúdio, é porque o trabalho já é seu, né? Uma ponta, é uma dublagem mesmo em si que você vai fazer. É dessa forma mesmo? É dessa forma mesmo. A não ser que você seja convidado, o que nunca foi meu caso, porque eu não sou chique assim, quando você é um ator global, né, que você é convidado para fazer aquela obra, porque tem muitas produções que eles preferem chamar alguns nomes de sucesso nacional para poder, como é que eu vou dizer, para juntar ao sucesso deles ao sucesso do filme, para ajudar na divulgação, esse tipo de coisa. Mas, exceto quando você é convidado, coisa que não é o meu caso, quando é um personagem maior, você faz um teste, e quando são personagens menores, você só chega lá, na hora que você chega, é que você sabe que filme que é, ou que documentário, ou que animação que é, qual é o personagem, como ele tem que ser, e dubla na hora. Não tem essa assim de levar para casa, então eu vou dublar aquele patinho lá do desenho, tá. Eu vou levar para casa, eu vou dar uma lida, que aí eu vou ver como é que ele é, se ele é feliz, se ele é bacana, se ele é chato, se ele tem irmão, se ele não tem. Não, você não sabe de nada. Você chega para gravar, eles só marcam com você assim, Elton, quando não é um personagem menor. Né? Ele fala, ó, amanhã eu preciso de você aqui de 2 às 4 horas da tarde. Tudo bem? Tá, tudo bem, esse horário eu tenho. Beleza, às 2 horas você chega. Às 2 horas o dublador chega no estúdio, aí então é que ele vai saber qual é o programa, qual é o que ele vai dublar. E na hora você tem que achar a sua emoção mais verdadeira possível para emprestar a sua emoção para aquele personagem. E isso é muito difícil. Tem gente que tira isso de letra. Para mim não é de letra. Para mim ainda é muito difícil, assim, porque eu tenho que me concentrar, eu tenho que pensar muito assim para fazer um trabalho bacana. Quando você diz que às vezes uma celebridade, né, uma pessoa que está aí na mídia, um influencer, por exemplo, é convidado a dublar um personagem em uma produção para dar apoio, para sustentar essa mídia, eu até entendo, né, o interesse da direção, da produção, mas vale ressaltar que o dublador, gente, é uma extensão da arte do ator, né, Rodrigo? Exatamente. Então, assim, o dublador não é apenas aquela pessoa que empresta a voz a um personagem. Ele é um ator por formação. Então, sim, para você ser... Perdão, pode falar. Perdão. Dar esse crédito para o ator dublador, eu acho muita importância. Por isso que eu sempre ressalto nas minhas entrevistas, eu tenho entrevistado diversos atores, eu sempre me refiro a esses profissionais como ator dublador, porque você é ator de teatro, você é ator de televisão, você é ator da dublagem, cada um se especializa em uma área e tem alguns que fazem, né, desses palcos com muita maestria e sabe mandar bem o recado. Então, apenas não é ir lá emprestar a voz, não é apenas ir lá impor uma voz a um personagem. Você tem que ter uma formação específica para isso. Exatamente. Por isso que você, inclusive, está justificando que não é tão fácil assim, né? E eu vou muito mais além. Você é um ator
renomado no teatro, acredito que você saiba disso, pelo menos na minha concepção, né? Eu sou apenas jornalista, não sou ator. Eu percebo que na dublagem é muito mais difícil, né? Porque, pelo menos no teatro, na televisão, você tem um cenário, você tem o corpo que te ajuda Exato. na composição ali Exatamente. do personagem. Exatamente. Tanto que, assim, para qualquer trabalho profissional de dublagem, você tem que ser ator profissional. Você tem que ter o que eles chamam de DRT, que, na verdade, é o registro na Delegacia Regional de Trabalho, DRT. Você tem que ter um registro profissional de ator. Né? Você tem que ser ator em primeira mão. Muita gente, eu vejo muita gente tentando entrar em contato comigo ou com outros colegas que também são dubladores, assim, ah, bicho, eu quero muito ser dublador porque eu tenho uma voz espetacular, eu imito fulano, eu imito Beltrano, eu faço a voz aguda, eu faço a voz grave, tá. Eu falei, nossa, que legal, que bacana. Para ser um grande dublador, primeiro, não estou falando que eu sou não, hein, gente, estou falando de grandes dubladores. Para ser um bom dublador, você não... a voz, entre aspas, deixa isso bem claro, é o menos importante. O que você tem que ser é um bom ator. O que você tem que ter é transmitir confiança, veracidade naquilo que você está falando. A pessoa que escuta você dublando, ela tem que ser capaz de abstrair que aquilo é uma dublagem. Ela tem que acreditar que aquela pessoa que falou em inglês, ou em japonês, ou em, enfim, hebraico, seja o que for, ela está falando em português e é ela que está falando aquele som, que o som vem dela, vem daquele ator e não do dublador. Isso, para mim, é o grande dublador, é aquele que consegue transmitir essa verdade. Então, em primeira mão, você tem que ser um ótimo ator. Agora, se você tem, além de ser ótimo ator, uma capacidade vocal muito boa, se você consegue fazer várias vozes, que bom para você. Como brincando, é um plus a mais, né? Que bom para você que você tem essa capacidade. Eu, por exemplo, tenho uma voz muito característica. Minha voz é muito soprosa. Né? Ela tem um certo ar na voz. Tanto que, geralmente, eu dublo personagens mais velhos que eu. Geralmente são avós ou gente mais do mal, que precisa de uma voz um pouco mais... Sabe, que tem um certo peso. E eu, por ter essa soprosidade na voz, que é, para mim, natural, eu dublo personagens mais velhos. Mas não adianta você ser apenas um grande imitador de vozes. Primeiro você tem que ser um ótimo ator, um bom ator. Você sendo um bom ator, aí sim você pode fazer um curso de dublagem e se tornar um grande dublador. Mas ter uma voz bonita, é igual locutor de rádio. Né, que mudou muito a época. Há anos atrás, antigamente, um locutor de rádio era aquele que tinha aquele vozeirão. Agora com você, Zé Elton. Hoje em dia não é mais assim. Né? Quantos locutores a gente vê que são excelentes, que têm uma voz, inclusive, muito mais parecida com a nossa. A falha é mais na boa, não é aquela coisa colocada, impostada. Não que não seja boa, mas assim, entre aspas, a voz não é tão importante. O mais importante é você transmitir confiança naquilo que você fala, verdade naquilo que você fala, ser um bom ator. Tudo. Rodrigo, você é um paizão, né? Assim, pelo menos para as princesas da Disney, você tem se tornado um paizão, porque você já tá sendo conhecido como pai das princesas da Disney. Quando você recebe essa referência assim e você analisa a sua carreira, pelo menos na dublagem, você percebe que valeu a pena você chegar onde você chegou, passar por todas as dificuldades da sua carreira artística e profissional? Valeu muito, muito, muito. Eu não arrependo de absolutamente nada que eu fiz assim artisticamente. Nada, nada, nada. Porque eu acho assim, mesmo que seja um trabalho, ou mesmo no teatro, ou que seja um trabalho que por alguma razão não deu muito certo, não foi muito legal, de qualquer maneira, Elton, é um trabalho que te ensina sempre de alguma forma. Mesmo que você faça um trabalho que teve seus problemas, seus percalços, que não deu muito certo por alguma razão, seja ela qual for, de qualquer maneira você aprendeu com aquilo. Se foi, vou dar um exemplo fictício aqui, por exemplo, se foi um trabalho que foi uma porcaria e que a produção te pediu para fazer uma coisa que não deu certo, você pelo menos aprende
que a partir daquele momento você não pega mais trabalhos que tenham aquele caminho. Você já sabe que aquilo não dá certo. Então, antes de começar, você fala, gente, ó, não, isso não vai dar certo, vamos tentar de outra forma. Então, sempre é um aprendizado, é sempre bom, sempre. Sendo ele um incrível trabalho, sendo um trabalho de muito sucesso, ou sendo um trabalho que não fez tanto sucesso assim, não interessa. Eu sempre aprendo com ele, porque você sempre está aprendendo, sempre, sempre, sempre. Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Quando eu te Vamos. vejo, quando eu te vejo no Cantatim, eu consigo, né, igual aqui eu estou te vendo, estou vendo as suas características, consigo ver a sua fisionomia. Para a gente, né, causa uma certa emoção pelo fato de você ter emprestado a sua voz, pelo fato de você ter emprestado o seu talento a um dos personagens que ficaram marcados, né, na Disney e nas nossas vidas. Me fala uma coisa, assim, você como artista, quando você percebe que o personagem cresce muito, vamos pegar no caso do Oscar, você não pensa um pouquinho assim, por que não aparece também um exemplo, tá, Rodrigo? A divulgação da nossa imagem associada ao Scar. Porque eu penso assim, pelo menos para a gente que gosta desse mundo da dublagem, a gente quer conhecer um pouco da característica da pessoa também, né? Saber como que a Do pessoa dublador. do dublador. Nesse caso, você como artista, você não pensa dessa forma, não? Ou você é daquele mais conservador que prefere ficar um pouco mais reservado, não aparecer muito, manter ali no anonimato a sua imagem? Na verdade, assim, eu sou mais de boa, isso não me incomoda muito, não. Mas eu tenho que ressaltar uma coisa. Isso está mudando há muito tempo já, Elton. Que graças a pessoas, por exemplo, como você, né, e outros que apoiam a dublagem no Brasil, que graças a Deus quer dizer, sempre foi excelente, sempre tivemos dubladores maravilhosos. Mas eu estou falando assim, em termos de imagem, igual você está falando, a internet ajudou muito. Hoje nós temos muitos perfis, né, tanto no Facebook como no Instagram, de fãs ou de pessoas mais ligadas à dublagem, que aí eles faz uma live igual você está fazendo, ou coloca nossa foto de alguma forma, tem muitos encontros de dubladores por aí afora. Isso está fazendo com que a imagem, a cara do dublador seja, entre aspas, até conhecida. Mas eu não faço muita questão, não. Não me incomoda de forma alguma, eu acho super legal. Mas quando eu entrei nessa história, eu já sabia que eles iam precisar da minha voz. É igual locutores de rádio, lá atrás, na década de 50, na década de 60. Nunca estava vivo, não, tá, gente? Mas a gente sabe. Você leu na história, né? As pessoas não sabiam quem era. Não tinha internet, não tinha divulgação. A pessoa passava na rua, você não sabia quem era. Você só conhecia a voz. Hoje não, já foi um bom tempo atrás, as coisas estão mudando. Graças a esses veículos mais especializados em dublagem ou em jornalismo como o seu, nossas caras estão ficando mais conhecidas. O que é muito legal. Eu fico muito feliz e muito satisfeito em ser reconhecido pelo meu trabalho quando as pessoas me veem. Geralmente, às vezes, as pessoas reconhecem quando a gente fala. Quando escuta a sua voz, olha, peraí, eu já escutei essa voz em algum lugar, peraí. Né? Agora a gente está sendo conhecido também pela cara. Mas eu acho muito bacana ser reconhecido, mas faz parte. Legal. Quando você ouve Aladdin, né? Vamos para a produção do Aladdin. Só vou falar Aladdin. O que vem à sua mente? O que você pode trazer para o público de casa sobre o Aladdin? Cada personagem que a gente faz, a gente é muito bem orientado pela direção. No caso, por exemplo, do Aladdin, é uma voz. Eu tive que fazer uma voz de um pai, né, de um senhor muito tranquila, muito de boa, muito calma. A direção nos orienta muito assim, manter. Era uma voz que não podia, a não ser, tem um pequeno momento na obra que ele dá assim que ele sai um pouquinho do sério, que ele fica um pouco bravo. Mas a direção nos orienta muito, então eu tive que fazer uma voz assim mais senhoril,
mas mais tranquila, mais de boa, mais suave, com volume muito baixinho. É como, por exemplo, o Pai da Bela, que eu fiz também no live action, A Bela e a Fera, que foi, hein, deixa eu colar aqui que eu sou ruim, em 2017. Eu tinha feito, olha que coisa curiosa, se me permite. Eu tinha feito o personagem Maurice, que é o pai da Bela, no musical A Bela e a Fera da Disney, aqui em São Paulo, nas duas versões que nós tivemos aqui. Na primeira eu era substituto do pai da Bela, e na segunda eu fui o pai da Bela, em 2009, no teatro. E você está acostumado no teatro a colocar a voz lá no alto. Então, Bela! Quando eu passei no teste para fazer o Maurice no live action, eu falei, opa, tranquilo, né? Já sopa no mel, imagina. Já fiz quase 1 ano e meio fazendo 7 vezes por semana, mas chegar lá e vai ser um arraso. Lê do engano, Elton. Quando eu cheguei lá, na hora que eu li, falei, ok, Rodrigo, então vamos começar. Bela! Calma. A Bela não é surda. Eu acho que ele falou brincando, né? Mas era para deixar mais à vontade. Não. Escuta bem para você ver. Aí eu fui ver o original, era Bela. A voz desse tamanho. Pequenininha, baixinha, com suavidade, porque ele precisava transmitir aquela coisa que era uma mistura de Papai Noel com Einstein, sabe? Ele tinha que ter a doçura, a candura do Papai Noel e a cabeça de invenções, de loucura do Einstein. Mas isso tudo com uma voz bem pequenininha, bem baixinha, bem sussurrada. Tanto que, desculpa, eu mudei de personagem, né? A gente estava falando do Aladdin, eu mudei pro Maurice, mas é porque são muito semelhantes. Então, a gente tem sempre que seguir a direção, a orientação da direção e, principalmente, também seguir o original. A gente tem que escutar o ator que fez aquele personagem, né? Não só por respeito, porque ele sim fez o personagem, e você está redublando, né? Colocando a voz num personagem que já foi feito, que já existe. Então você tem que manter o mais próximo possível, sem ser imitação, o mais próximo possível do original. Se o original, por exemplo, fala assim, Elton, como vai você? Eu não posso, enquanto for dublar, Elton, como vai você? Não. Tem que ser semelhante ao original. Só para esclarecer para as pessoas de casa, em Aladdin você dá a voz ao sultão, não é? Ao sultão. É o pai da Bela, exatamente, ao sultão. Exato. Já que você falou em 2017 você também vem com um personagem um tanto diferente dos outros personagens que te deram aí uma projeção muito grande, que foi o Carros 3, né? Você dubla em Carros 3 o personagem chamado Smoking, que foi completamente diferente daquilo que você já fez, né? Pelo menos em Bela e a Fera, Aladdin. Foi mais difícil para você, Rodrigo? Eu não diria que foi mais difícil, Elton. Foi muito diferente. Foi muito diferente porque, bom, primeiro que são carros, né? Você tem que dar vida a um carro. E foi muito legal, assim, porque eu gosto muito de carro, eu sempre gostei muito do Carros, né, da trilogia de Carros 1, 2, 3. E quando eu fui chamado para fazer o teste, cara, eu adorei fazer o personagem. Porque era um personagem também mais velho, mas ele tinha um conhecimento muito grande, ele tinha que transmitir para gente, eu esqueci o personagem principal, eu esqueci o nome, olha só que loucura. Ele tinha que transmitir para ele, nossa, deu branco. Ele tinha que transmitir essa confiança, essa coisa professoral, ele tinha que ensinar para meu Deus, como chama o personagem, Elton, que deu branco? Eu tenho. Olha que loucura. O personagem. Esqueci, gente, desculpa, esqueci. Ele tinha que transmitir esse personagem uma coisa mais professoral, uma coisa mais conselheira,
porque ele vai ajudar o... Meu Deus, McQueen. Ele vai ajudar o McQueen a se tornar um grande corredor. Então ele tinha que transmitir para ele essa confiança, esse momento assim, de ensinar a você como você deve fazer. Foi muito bacana. Muito bacana. Diferente, completamente diferente, né? Porque não tem, até o jeito de você dublar é diferente, Sim. porque a boca do carro é diferente da animação. Mas foi muito bom. Muito bacana também fazer. Muito bacana. Quando você fala a boca do carro, né, muitas vezes o texto tem que casar na boca do personagem, né? Exatamente, sempre tem. Às vezes acontece muito em dublagem, Elton, de você ter que se adaptar. Às vezes o texto vem dublado, vem traduzido, né? Versionado, perdão, por um versionista. Mas às vezes, quando você vai dublar, ele, por exemplo, fala assim, Oi, Elton, e termina com um O. E às vezes na dublagem tá, e aí, Elton, tudo bem? Aí, espera assim, não vai caber tudo bem, porque ele termina com Oi, Elton. Existe um O. Então não posso falar, Elton, tudo bem? Eu posso falar, Elton, você tá bom? Porque aí vai caber na mesma voz, no mesmo formato da boca. Se ele termina com você tá bom, tem que ser uma coisa que tenha um O, ou alguma coisa semelhante assim. Então, às vezes, acontece você fazer pequenas adaptações no texto, já versionado, para aquele momento que você vai dublar, porque tem que casar exatamente com a boca. Por exemplo, se ele dá uma risada, e é uma risada... Eu não posso, na hora de dublar, fazer... porque ele não tem essa boca. Então eu tenho que fazer o som de... tem que ser um som fechado. Isso tudo você tem que descobrir fazendo. Na hora H, digamos assim, dublando. É vendo como é que está a boquinha do personagem para a voz ficar mais natural. Para não ficar muito estranho, sabe? Porque senão, na hora que a dublagem, quando ela não é muito bem feita, você escuta e fala assim, engraçado, tem alguma coisa... Às vezes a pessoa até não consegue perceber exatamente o que é, mas ela sabe que está estranho. Está estranho. Eu não sei o que é, mas está esquisito. É porque você tem que adequar os fonemas. Você tem que adequar as sílabas àquela sílaba que ele está falando. Cara, foi quase uma aula aqui, ó, tá vendo? Foi Quem quase uma aula. Quem sou eu? Rodrigo, você está na próxima temporada do Cantatim? Estamos. No Cantatim e do Canta Comigo Adulto também, graças a Deus. A gente começa a gravar agora em abril. A gente começa a gravar em abril e maio. Nós vamos gravar primeiro o Canta Comigo Adulto e logo em seguida o Canta Comigo Teen. Por que eles já gravam de uma vez? Para aproveitar o cenário. Porque é um cenário muito grande, são muitas pessoas envolvidas. Só jurados somos 100, né? Mas de câmera, iluminadores, técnicos, direção, produção, são mais umas 100 e poucas pessoas, 150, sei lá. Então, assim, é muita gente, é uma estrutura gigantesca. Então, para aproveitar que essa estrutura já está pronta, a gente grava as 2 temporadas de uma só vez, porque já está lá, para não ter que refazer tudo para gravar de novo. Então a gente grava primeiro a temporada adulta e logo em seguida começa a gravação do Canta Comigo Teen. Mas quando vai começar a passar essa informação a gente ainda não tem. E qual a sua expectativa para esse público novo que está chegando agora? Cara, a expectativa é muito boa, porque assim, é um programa que está crescendo muito, está fazendo muito sucesso, é muito gostoso de assistir, né? É como eu falei, tanto o teen como também o adulto, tem muita gente boa. É o que eu falei lá no início da nossa live, assim, é uma tarefa árdua, porque é muito difícil. Primeiro que a gente está lá não para julgar, até gostaria de deixar isso bem claro, quando a gente está julgando aquela pessoa que fez aquela apresentação, nós estamos julgando aquela apresentação feita.
não é o que a pessoa representa, não é o que ela foi, não é toda a carreira dela. Quem somos nós, né? A gente não tem nem essa informação. Então a gente tem que discernir que a gente vai julgar apenas aquilo que a gente ouviu. E às vezes, naquele momento, pode ser que a pessoa seja um grande cantor e naquele momento ele não foi bem. É como nós, em teatro, fazendo teste. Por mais que você tenha bagagem, por mais que você tenha conhecimento, pode ser que num teste X você não foi bem. E é isso. Ixi, rapaz, minha bateria acho que vai estar quase no fim aqui. Vou ter que ligar aqui. Está quase no fim. Sua A bateria? Não, mas eu vou ligar aqui, peraí. Então, assim, é muito complicado porque você está julgando apenas aquele momento. Não é uma carreira. É aquele momento. E por isso mesmo você tem que ter uma atenção muito grande. Você tem que ser muito correto para não cometer, enfim, deslizes, né? Para não cometer uma injustiça. Mas eu estou muito, muito ansioso, muito feliz com a temporada, porque é um programa que está fazendo muito sucesso e a gente quer que fique muito tempo aí. Já é a minha terceira temporada. Que eu gravo. Sucesso, sucesso sempre. Rodrigo, eu quero te agradecer a sua participação comigo aqui no programa. Só um segundinho. Oi, desculpa, só um segundinho. Em breve, essa entrevista vai ao ar. E é claro, para você que está chegando agora, já te convido a se inscrever lá em nosso canal no YouTube, se você não acompanha o programa Na Lente pela sua TV. Diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós colocamos na íntegra lá em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Na minha bio aqui tem o link. Todas as entrevistas estão lá na íntegra. Vale a pena vocês verem, reverem e compartilhar também essas entrevistas. Rodrigo, de coração, quero te agradecer a participação comigo aqui no programa. Já acabou! Eu sou seu fã, admiro muito o seu trabalho. Cara, você é um ator sensacional, completo mesmo, completo. Você é um artista completo. Por isso que eu te perguntei o que você acha desses atores, né, que ficam um pouco mais anonimados. Eu penso que você tem que sempre aparecer, cara. Você tem que sempre estar em evidência, porque as pessoas precisam de saber que aquele talento ali é seu, entendeu? Então, assim, eu sou muito seu fã, te agradeço mesmo pela sua participação aqui, te desejo sempre muito mais sucesso mesmo. Imagina, Elton, olha, foi muito rápido, gente. Como passa rápido? Meu Deus. Para mim tem 10 minutos que a gente está batendo papo. Verdade. Olha, eu que agradeço muito ao convite, a sua educação, a maneira que você conduziu a entrevista maravilhosamente bem. E é graças a pessoas como você que nos abre essa porta, que a gente então pode, como você mesmo falou, pode ser um pouco mais conhecido. O que obviamente para a gente é muito bacana, né? Nós artistas, independente de qual área que é o artista, claro que ele quer ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Eu tive a grata oportunidade agora de ser indicado por um trabalho no teatro que eu fiz aqui em São Paulo, que foi no espetáculo Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, no qual eu fui indicado agora como o melhor ator coadjuvante. E isso, para nós, é muito bacana, não pelo fato de você ser indicado ou não a um prêmio, mas para mim o que é mais gratificante é saber que você está fazendo um bom trabalho, que você está sendo reconhecido por fazer um bom trabalho. Isso para mim vale mais do que qualquer dinheiro. Então, assim, muitíssimo obrigado pelo convite, foi muito bacana. Desculpa se eu não consegui responder talvez com tanta como você gostaria. Foi perfeito. Foi perfeito. Para você que não sabe, a gente entrevistou, inclusive, a Bela aqui no programa Na Lente. Faltava o Scar, né, para compartilhar com a gente algumas histórias. E sendo você um cara que eu aprendi a admirar, vendo, inclusive, na televisão, no teatro. É sensacional compartilhar um pouco dessa sua história e vivenciar junto com você, né, essa história bacana aqui. Para mim foi perfeito. Eu só tenho que te agradecer e mais uma vez te dizer, eu sou muito seu fã. Admiro muito o seu trabalho. Fico muito feliz. Então, fica de olho aí que vão surgir mais coisas. E para você que quer ser dublador, lembre-se, vai fazer teatro, vai fazer um bom curso de dublagem, para então você se tornar um bom dublador. Primeiramente, a gente tem que ser
ator. Não adianta ter só uma voz bacana ou versátil. Nós temos que ser bons atores. E se você tiver versatilidade vocal, melhor ainda. Fica a dica. Fica a dica. Gente, ó, durante a semana eu vou divulgar as próximas entrevistas, tá? Tem vindo gente muito bacana como nossos entrevistados. Então, durante a semana eu vou divulgar novos entrevistados, mas vou dar um spoiler aqui para o Rodrigo. Rodrigo, tem um ator que ele foi considerado ícone na década de 80, inclusive no mundo da moda lá fora. É considerado o Gisele Bündchen masculino. O cara ele é brasileiro, já fez diversos filmes, algumas novelas na Rede Globo, e agora ele retorna ao país. Ele chega agora nesse final de semana no Brasil, e em primeira mão ele vai passar aqui no Na Lente e vai falar um pouquinho aí do novo trabalho, o que ele vem fazer ao Brasil, será que ele vai fazer uma nova novela? Então ele vai revelar aqui pra gente. É claro que eu não vou dizer o nome dele, que é surpresa aqui, vou divulgar... Porque tem que ter aquele suspense, né, Elton, né? Claro. Eu vou divulgar então, gente, fica ligado aí no Elton, hein? Ó. É isso aí. Rodrigão, obrigado, tá? Obrigado, Elton, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a você, agradeço a todo mundo que escutou aí. E quem não conseguiu ver a live, vai estar lá no canal, no YouTube do Elton. Na Lente, isso aí, isso aí. Sucesso, gente. Obrigado, Rodrigo. Até o nosso próximo encontro. Sucesso, um beijo, aí, muito obrigado. Sucesso sempre. Saúde, obrigado sucesso pela oportunidade. Sempre. Tchau, tchau.